A partir de agora, estamos com o Cidadão CBN Diário, Defesa do Consumidor. E hoje nós estamos na companhia do advogado Ayrton Menezes, que está de volta aqui conosco. O doutor Ayrton é um estudioso, né, na área de seguros. E a gente vai abordar seguros, tanto DPVAT, esse que você paga, e você que é proprietário de veículo, planos de saúde e direito bancário. Tem um caminhão quebrado. Opa! Um caminhão quebrado também para agravar o problema, né? Além daquele acidente em frente à Prefeitura de São José, um caminhão quebrado em frente à ponte Colombo Salles. Em cima da ponte? Em cima da ponte Colombo Salles, que é a ponte para quem vai para o continente, né? Então a gente tem problema ali também na Gustavo Richard agora, né? O caminhão quebrado e aí o trânsito fica mais encrencado ainda. O doutor Ayrton Menezes está aqui conosco. Doutor Ayrton, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco, tudo certo? Boa tarde, Renato. Boa tarde, caros ouvintes da CBN. Tudo certo, tudo tranquilo. Maravilha. E aí você em casa pode encaminhar as suas perguntas sobre DPVAT. Eu não conheço ninguém que conseguiu DPVAT. Eu não conheço ninguém. Sobre DPVAT, outros seguros, plano de saúde, direito bancário. Pode encaminhar a pergunta no meu e-mail aqui, que é o renato.igor@tvcom.com.br, renato.igor@tvcom.com.br. No telefone aqui o 3216-2550 e no Twitter Renato Igor, tudo junto. 3:21. O DPVAT, é muito complicado conseguir o DPVAT. Primeiro vamos definir o que é o DPVAT. Bom, Renato, o DPVAT é um seguro que foi criado há quase 40 anos, em 1974, para beneficiar as vítimas de acidente de trânsito, seja motorista, passageiro ou pedestre, de qualquer veículo automotor, automóvel, ônibus, carro. Todos têm acesso ou só quem paga inclusive o IPVA? trator. Mas todos têm acesso ao DPVAT? Sim. A vítima do acidente também? É um seguro social, é um seguro universal que protege desde o pedestre, né, ao passageiro, ao condutor, ao ciclista, né, desde que o ciclista se envolva com o veículo automotor. Sim. Né, seja moto, carro, caminhão, ônibus ou trator. Tá, e aí para conseguir no caso de um sinistro, para conseguir no caso de um acidente, o seguro, como é que funciona? Bom, desde 2006, isso nós vamos fazer agora em 2012, nós estamos fazendo 6 anos, começou uma política, né, junto pelas seguradoras, apoiado pelo governo federal, uma série de mudanças de lei, né, que desde 2006 vem dificultando em muito o recebimento desse seguro. Alegam fraudes, alegam uma série de outros fatores, e começou pelo congelamento do prêmio. Da indenização. Indenização é aquilo que a vítima recebe. Por exemplo, hoje, se a vítima vier a falecer, os familiares recebem o valor máximo desse seguro, que hoje é R$ 13.500. Só que esse valor era o mesmo valor em 2006. Então, passou-se 6 anos, e a indenização não teve qualquer reajuste. Nada, nenhuma indenização. Óbito, R$ 13.000. Óbito, R$ 13.500. Tá. E invalidez, em 2006 até 2008 se recebia também este valor integralmente, né? Claro que através de ações judiciais, aí vai por aí fora. Em 2008, para dificultar mais ainda, o governo federal editou uma nova medida provisória que depois foi convertida em lei, criando uma tabela de invalidez para esse seguro DPVAT. Então, o inválido, que é aquele que foi uma vítima de acidente de trânsito, que ficou inválido, que carrega essa dor para o resto da vida, porque a pessoa, quando vai a óbito, quem sofre é a família. Mas eu acho que o sofrimento maior, ele está naquele inválido, que teve a sua perna amputada, o seu braço amputado, e esse vai carregar essa dor o resto da vida. Bom, para isso foi criado um tabelamento de partes do corpo humano. Então, desde 15 de dezembro de 2008, se criou essa nova tabela, onde passou-se a quantificar valores ao corpo humano. Quer dizer, é uma aberração, né? Como se o mercado tivesse ficado congelado, por exemplo, para fazer fisioterapia, para fazer qualquer tipo de tratamento, né? Eles só não congelaram, Renato, eles esqueceram, né? A lei, ela é omissa quanto a isso. Eles congelaram esse reajuste da indenização, mas não congelaram o prêmio. O que é o prêmio, para o nosso caro ouvinte aqui entender? O prêmio é aquilo que você paga quando você emplaca o carro anualmente. É aquele valor do seguro DPVAT, chama-se prêmio. Este que as seguradoras recebem, este não está congelado, e desde 2006, a exemplo das motos, por exemplo, o aumento já passa de 250%.
esse prêmio anualmente, que quando você emplaca a sua moto, que em 2006, se não me engano, era em torno de 90 ou 100 reais, hoje já passa de 250 reais. Quer dizer, então, aquela contribuição anual compulsória, anual, obrigatória, essa portanto, reajusta anualmente. Essa reajusta. Anualmente. Agora o benefício não. Não. Que gracinha isso. Pois é, isso foi uma medida provisória, né, assinada pelo excelentíssimo ex-presidente Lula, que nós entendemos, da nossa Comissão de Defesa do Consumidor da OAB, só veio a beneficiar as seguradoras. E quanto à dificuldade de recebimento, cada vez se exige mais documentos, mais laudos, inclusive a lei agora traz uma obrigação que nós entendemos que não é desse órgão público, que seria o nosso IGP, IML, a fazer esses laudos. Quer dizer, é um seguro privado, determinado por um pool de seguradoras, hoje em torno de 66 seguradoras, e a lei obriga agora que o cidadão tem que ir até o IML, até o IGP, aquele que ficou inválido, né, para fazer um laudo de quantificação do dano. Quer dizer, está na lei escrito isso, que esse laudo de avaliação é obrigação do IGP ou dos IMLs. É uma burocracia que para o cidadão conseguir esse dinheiro deve ser bem complicado. Na verdade, funciona como qualquer outro seguro, né? A finalidade é arrecadar, né? Quer dizer, as seguradoras, elas sempre, a finalidade é arrecadar mais do que mesmo indenizar. Pois é, qual é o montante arrecadado, hein? O volume anual, o senhor tem? Olha, não se tem ideia do valor exato, mas em torno de 3 bilhões de reais por ano. É uma fortuna, né? Quer dizer, é só imaginar o seguinte, volume de emplacamentos, de renovação de carteira, enfim, no país, é isso, né? Licenciamento, né? Emplacamento. Licenciamento. Isso. Licenciamento, né? Quando você vai pagar o IPVA, né? Isso, é só para proprietário de veículo automotor. Então, imagina, a frota está aumentando. De todos, né? De todos. Sim, de todos, né? A frota está aumentando. Quer dizer, há reajuste. Quer dizer, o volume arrecadado é astronômico. Esse dia tinha uma matéria no Diário Catarinense que a frota de motos em nosso estado, ela quadruplicou 4 vezes nos últimos 4 anos aí. E, na verdade, a moto hoje é o veículo automotor que mais paga o seguro DPVAT. O seguro DPVAT da moto é o mais caro. Tá, e esse dinheiro vai para onde? Isso vai para um pool, isso vai para uma conta única, né, chamada um pool de seguradoras, que é hoje controlado por uma seguradora chamada Seguradora Líder. Tá, o que seria Seguradora Líder? É uma empresa? Não, é uma seguradora. Na verdade, é uma seguradora que é uma empresa. É uma empresa que regula esse pool. Na verdade, ela é uma seguradora... É um consórcio. É um consórcio, na verdade. De todas as grandes seguradoras do país, né, todas elas estão ligadas a esse consórcio. E elas fizeram elas são fruto de um edital público ou não? Não. Isso aí... Deveria ser ou não? Não. Isso aí foi criado por uma lei federal. Em 1974, que depois fundou-se esse consórcio, né? Tá, e doutor, o seguinte, né, um aspecto que para mim é muito importante, né? O senhor falou em torno de 2 bi. Sim, 2 a 3 bilhões por ano. 2 a 3 bilhões por ano arrecadados. Tá, e qual é o percentual desse valor aqui que é concedido em benefício? Daqui a pouco, depois do intervalo, 3h27. Este é o Cidadão CBN Diário. Já tenho aqui a pergunta da Beatriz. Agora o intervalo. Este é o Notícia na Tarde aqui na CBN Diário e TV Com, Cidadão CBN Diário, conversando com o doutor Ayrton Menezes, que é advogado. E daqui a pouco as perguntas da Beatriz, do Adroaldo, do Gerson e do Gelfred. É isso? Aqui conosco o doutor Ayrton Menezes, que é advogado no Cidadão CBN Diário. Você interagindo aqui conosco no Twitter, Renato Igor, e no e-mail renato.igor@tvcom.com.br. A Beatriz sofreu um acidente em novembro de 2010. Gastou só com a fisioterapia R$2.000. O DPVAT, o seguro obrigatório, pagou a ela só R$700. O resto do tratamento ela fez pelo plano de saúde. Bom, menos mal que ela conseguiu o complemento pelo plano de saúde. É isso? É isso mesmo? Na verdade, o seguro DPVAT ele tem uma segunda parcela, além daquela de invalidez e morte, que é para despesas médicas, que hoje é um valor máximo de R$2.700. Só que a gente nota que não é só o cidadão levar os recibos e notas fiscais dessas despesas médicas, porque as seguradoras elas têm uma tabela interna própria que elas mitigam esse valor. Então, apesar que isso tudo é para gerar dificuldade no pagamento. Mas né? As seguradoras têm essa atribuição? Elas podem fazer essa elas têm uma tabela interna própria que, por exemplo, a fisioterapia que gastou R$2.000, segundo de 2.000 vão pagar 700. A nossa cara ouvinte. Então, há uma mitigação desses valores. Mas isso é legal? A lei não diz isso, né? Então, na verdade, dá para se questionar isso judicialmente, né? Se por acaso a vítima
ter essa despesa médica comprovada com recibos e notas fiscais e não receber esse valor integral, que eu digo, integral até R$ 2.700, que é o teto, acima disso não cobre. Como eu já disse anteriormente, esse valor está congelado também desde 2006. Muito bem. E a pergunta da Beatriz, o Adroaldo, DPVAT em São Paulo. Um ladrão em fuga atropelou a esposa dele em 1990, que acabou falecendo, diz aqui o Adroaldo. Como ele achou o valor pequeno, entrou na justiça e até hoje não recebeu nada. O valor seria de R$ 13.500, é isso? Hoje, em 1990, a regra era outra, né? A regra era em salários mínimos. Naquela época, era de 40 salários mínimos. Daria a época... Bom, agora ele calcular, hoje, né? Daria R$ 21.800, mais ou menos. Tá, mas pela lei atual seria R$ 13.500. R$ 13.500. Como houve o falecimento, né? Então, seria o valor integral. Pois é, então como ele recorreu, está esperando uma decisão da justiça. Imagina, se já tem um processo em andamento, tem que se aguardar essa decisão. O Gerson diz o seguinte: o cunhado dele se feriu num acidente de jet ski no final de semana. No hospital regional, um funcionário de uma seguradora queria convencê-lo a acionar o DPVAT. Isso é legal? Não, na verdade, os veículos náuticos, né, lanchas e jet skis, eles não recolhem o seguro obrigatório. Então, eles não estão incluídos nessa parte de veículos automotores, né, lanchas e náuticos não. Tá, o seguinte, o senhor falou que a arrecadação, estima-se que a arrecadação anual do DPVAT, através das seguradoras, de 2 a 3 bilhões, 2 a 3 bilhões de reais. Qual é o percentual que é concedido em benefícios, hein? Bom, não se tem um valor exato, mas pela campanha publicitária recentemente veiculada, até pela própria seguradora líder, né, falava-se em indenizações anuais que superam R$ 1 bilhão. Mas, na verdade, essa conta aí não se tem valores exatos para dizer, mas falam-se, né, que se indeniza desses 2 a 3 bilhões arrecadados, falam que se indeniza em torno de R$ 1 bilhão. O Gelfried, ele diz assim: no caso de óbito do caroneiro, morreu carona no acidente, o DPVAT é o mesmo valor para o caroneiro também que faleceu? E quanto é que era em 2003? Bom, em 2003, antes dessa medida provisória de 2006, era de 40 salários mínimos. Então, terá que pegar o valor do salário mínimo no dia do acidente, na data do acidente, quanto que era o salário mínimo naquela época e multiplicar por 40. O valor é igual, tanto para o passageiro, para o pedestre, como para o condutor. Como eu falo, é um seguro social, é um seguro para todos, né? Independente da posição que esta pessoa esteja no acidente de trânsito. Bom, aqui o seguinte, interessante essa segunda parte da pergunta dele também. No hospital em Rio do Sul, no Vale do Itajaí, teve que pagar 9% para o preenchimento do guia ou da guia. Isso é legal? Não, na verdade... Vem acontecendo isso? Olha, a própria Comissão de Defesa do Consumidor da OAB recebe bastante denúncias nesse sentido. Na verdade, não se deve haver nenhuma cobrança de nenhum honorário para procedimentos administrativos. O que acontece? Se a pessoa fizer isso sozinha, não há nenhuma cobrança. Ele vai até a própria seguradora, pode escolher qualquer uma das 60 seguradoras, as maiores do Brasil são todas, né? Ele pode ir direto a qualquer banco, a qualquer seguradora conveniada ao seguro DPVAT e tentar receber esse seguro entregando os documentos pertinentes. O que acontece é que quando ele contrata, quando ele não quer fazer, ou quando ele não sabe fazer, e ele contrata, vamos supor, entre aspas, um despachante para fazer isso, e tem vários que fazem, esse despachante ele vai cobrar alguma coisa por esse serviço prestado. Sim, isso aí é normal. É como hoje, eu posso pegar pago o meu seguro DPVAT e o meu emplacamento anual e vou até o Detran, seja no posto do Rita Maria ou lá no Estreito, e pego o documento. Não tem custo nenhum para isso. Sim. Mas se eu fizer pelo meu despachante, que eu faço isso anualmente, né, porque eu não tenho muito tempo para ficar lá, né? E ele me cobra uma taxa lá de 90 a 100 reais para fazer isso. Com todo respeito ao trabalho do despachante, né? Agora, o despachante, a existência do despachante, a meu juízo, significa a falência da burocracia do Estado, né?
que como é pesada a burocracia do Estado, né? Eu digo o seguinte, o ideal seria o senhor conseguir agilizar isso, ou pela internet. Pô, imagina, a gente não conseguir pagar um licenciamento pela internet, receber o documento de alguma forma em casa, ou retira em tal lugar, sem pegar fila, enfim. Hoje, com a tecnologia, né, da informação à disposição, não era pra gente se ver obrigado a pagar um despachante que tem o seu trabalho legítimo quando ele entra na fila normal. Já acho um negócio esquisito esse negócio do despachante ter privilégio na fila. Mas isso aí não tem cabimento, porque no que ele é diferente do cidadão comum que está na fila? Então, quando o cidadão ele vai diretamente na seguradora, ele não deve pagar nada, nenhuma taxa, né? Mas quando ele contrata alguém para fazer isso, essa pessoa está cobrando, se é 9%, se é 1%, se é 10%, se é R$100. Não, mas o hospital não pode cobrar. Não, o hospital não. Se está cobrando, tá equivocado. Na verdade, deve ter um despachante. Esta pessoa deve ser um despachante, deve ser alguém nesse sentido, que está cobrando pelos serviços de despacho. Claro. E não uma taxa do hospital. Não, exatamente. Vamos para o intervalo aqui no Cidadão CBN Diário. Até já. Nós estamos com o Dr. Ayrton Menezes, que é advogado, falando sobre o DPVAT, sobre o seguro obrigatório. Bom, doutor Ayrton, é o seguinte, qual é a sua orientação, né? Para a gente chegar aqui às cifras definitivas, ao placar, qual é a sua orientação para quem vai em busca do benefício do DPVAT? Quais são os passos? Bom, seja a vítima ou seja o familiar da vítima, quando essa vítima ela vai a óbito, né? Os passos é você procurar diretamente esse pool de seguradoras. Você tem um pool de seguradoras aí, as maiores do país, eu não vou aqui citar, mas só pensar nos maiores bancos do país, todos estão nesse pool de seguradoras. Você vai direto a uma dessas corretoras, já que as corretoras individuais hoje elas não trabalham com o seguro DPVAT, e sim são as próprias corretoras dos bancos, e lá tem uma relação, ou o próprio site, né, DPVAT Seguro, né, se eu não me engano, ou dpvat.gov.br, ou o site da SUSEP, né, SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, susep.gov.br. Sim. Se não me engano, o site é dpvatseguro.gov.br ou .com.br. Tem lá todas as informações que você consegue saber a relação de documentos, desde boletim de ocorrência, desde laudo médico, relatórios médicos. E quando o cidadão ele ingressa com pedido para receber o benefício, leva mais ou menos quanto tempo para conseguir a grana? Bom, diz a regra em geral que é em média 30 dias. Era de 15, mas hoje falam-se em 30 dias. Se não houver nenhum entrave burocrático, se ele já for com a perícia médica, por exemplo, se ele conseguir uma perícia médica do Instituto Médico Legal, que é o que diz a lei, há uma certa briga aí entre a lei e a prática, né? Porque isso aí entope lá o serviço do nosso setor de perícias do IGP. Mas se ele tiver já com a própria perícia pronta, né? Ou se for o caso de óbito, né? Boletim de ocorrência ou laudo de óbito, e tiver toda a documentação em dia, esse recebimento deve ser no máximo em 30 dias. É o que se espera. É o que se espera, e o pagamento é feito direto na conta do beneficiário, seja ele a vítima ou parente da vítima. Doutor Ayrton Menezes, advogado, muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui conosco. O senhor que é um militante nesta área, atua de forma muito intensa, né, na questão envolvendo o DPVAT, que é o seguro obrigatório. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado, Renato.